médico falou pra mim que se eu quisesse salvar a vida dele, a cirurgia dele tinha que ser pra ontem, né? E aí começou uma história muito angustiante, uma história de desespero, né? De correr contra o tempo, porque meu filho podia morrer a qualquer hora. Ele podia ter morte súbita e não ter mais o que fazer. Logo que o Felipe nasceu, ele ficou na UTI, porque ele aspirou a água do parto, né? Ele nasceu com 4 quilos, ele nasceu grande demais, aspirou a água do parto, foi parto normal. E aí lá na UTI fizeram um eco nele e virou um soprinho só. Então, o que era insignificante até então. E depois, passados os primeiros meses, em vez de ele ganhar peso, o Felipe começou a perder peso. E começou também a ter muita pneumonia. A partir do 4º mês de vida, ele começou a ter muita pneumonia. Ninguém descobria o motivo de tanta pneumonia. E eu lembrei que ele tinha um probleminha de sopro, né? Era um CIV. E comecei a levar ele em médicos em Araraquara, mas há 22 anos praticamente atrás, a gente não tinha nem a tecnologia que tem hoje, nem especialista na época, né, em cardiopediatria. Até que eu cheguei em um médico que me indicou a vir fazer exame em São José do Rio Preto, e aí a gente veio. Fizemos, não foi no hospital de base, porque a gente não conhecia o hospital de base ainda. A gente veio, fez uma consulta e fez o eco. E nesse dia, a gente descobriu que ele tinha 4 problemas no coração. Ele nasceu com a síndrome de Sjögren, mas ninguém sabia. E para todo mundo que eu falava que ele tinha algum problema, as pessoas não acreditavam em mim, me achavam louca, né? Porque os exames não davam nada, achava que era coisa da minha cabeça. E eu via que ele respirava muito rápido e eu falei, não, ele tem alguma coisa que ainda não descobriram. A partir desse exame que foi feito nesse hospital, viu que a pressão pulmonar dele estava 100, quando o normal era no máximo 30. Então o médico falou para mim que se eu quisesse salvar a vida dele, a cirurgia dele tinha que ser para ontem, né? E aí começou uma história muito angustiante, uma história de desespero, né? De correr contra o tempo, porque meu filho podia morrer a qualquer hora. Ele podia ter morte súbita e não ter mais o que fazer. A moça ligou aqui para o hospital de base para agendar uma consulta. E eu falo que tudo tem as mãos de Deus acima da nossa, né? A secretária do Dr. Ulisses não estava na sala e quem atendeu o telefone naquele momento foi o próprio Dr. Ulisses. E ela falou da gravidade do caso do Felipe e o Dr. Ulisses falou assim: pergunta para essa mãe se tem como ela chegar aqui em Rio Preto hoje ainda, né? Era por volta de 10 horas, a gente estava em Araraquara. Aí eu falei, fala que eu chego. E aí a gente chegou. No fim do dia, a gente chegou, era por volta de 5 horas da tarde aqui. Aí o Dr. Ulisses falou com a gente, né, que o caso dele era muito grave, era uma síndrome de Sjögren e que ele ia ter que fazer um plano de cirurgia para a vida do meu filho. E se ele sobrevivesse, ele ia poder ter uma vida normal, porém a profissão dele no futuro teria que ser algo intelectual, porque ele não poderia fazer esforço físico como uma pessoa que não tenha cardiopatia pode, né? A primeira cirurgia foi em abril de 2003 e a segunda cirurgia foi em junho de 2004 e deu tudo certo. Graças a Deus. Foi um perrengue, né? Mas graças a Deus, primeiramente Deus, segundamente a equipe de cardiologia aqui do hospital e as mãos do Dr. Ulisses, né? Essas cirurgias possibilitaram ter uma qualidade de vida muito acima do que todo mundo esperava, né? Então, uma obrigada aí todo mundo.
tá envolvido nisso aí. O Felipe foi uma história de superação. O Felipe, na escola, ele tinha que ficar fora da educação física, porque tudo que ia fazer, que precisava fazer esforço físico, ele não podia, ele não era liberado. O Felipe não pôde frequentar a creche. Eu trabalhava na creche, então Dia das Mães para mim era muito triste. Eu chorava demais porque eu via os filhos de todas as mães e o meu não podia estar lá, né? Eu podia fazer o trabalho com o filho das outras, mas com o meu não. Então, foi difícil pra gente, foi superação em cima de superação. Mas o Felipe, ele foi, desde o primeiro aninho, ele foi um aluno, assim, exemplar. Tanto de comportamento, como de inteligência. Ele sempre foi um dos melhores alunos da sala dele. O ano passado, ele fez cursinho, e aí ele passou em 2 vestibulares em Araraquara, em universidades estaduais. Ele passou em Química na Unesp e passou também em Análise de Sistemas na FATEC, né? Então, o Felipe, esse ano aqui, ele está fazendo faculdade, né? E toda essa história, ela não seria possível se a gente não tivesse chegado aqui em Rio Preto, se a gente não tivesse chegado no hospital de base, se a gente não tivesse conhecido o Dr. Ulisses e a equipe dele. E aí eu falei pro meu ex-marido, se um dia a gente tiver outro filho, vai chamar Ulisses. Porque eu achava ele muito inteligente, eu falava assim, nossa, ele salvou abaixo de Deus, ele salvou a vida do nosso filho. Então se eu tiver um outro filho, vai chamar Ulisses. E aí nasceu, depois de 10 anos, depois que o Felipe tinha 10 anos, já nasceu Ulisses. Hoje o Ulisses está com 12 anos. Ele é o único menino da escola que chama Ulisses também. Então, assim, falou Ulisses na escola, não sabe quem é, porque não tem outro.